Fala pessoal, eu sou Adalto Dias, seja muito bem-vindo a uma aula de musicalização do nosso vocabulário básico para improvisação na guitarra. A ideia é seguir com a aula passada, né? A gente vem numa sequência aí de 4 aulas, primeiro falando sobre arpejos e escalas, e na última aula eu acrescentei a ideia da aproximação cromática e da pentatônica também dentro desse vocabulário básico. É o que eu considero básico a improvisação. Básico para você saber dentro de um acorde, né? Você sabendo isso dentro de um Dó Major 7, de um menor 7 e de um acorde dominante, você já vai ter um bom argumento melódico para começar a improvisar, né? Então vamos lá. A aula passada eu falei sobre o aspecto técnico da coisa, né? Que é muito importante você aproximar um shape do outro. Realmente é muito importante você saber qual arpejo está perto de qual shape de escala, né? Já que a gente tem diferentes possibilidades para tocar a escala aqui. Nós temos 7 possibilidades. Então, isso é um ponto importante, mas isso aí não vai fazer você tocar, né? Eu acho que a música tem uma coisa muito direta mesmo. Quando você foca em estudar arpejos e escalas, você fica bom naquele vocabulário, você fica bom em tocar arpejos e escalas, você fica bom em tocar técnica, mas ao mesmo tempo que você vê que a hora que você vai tocar, muitas vezes não encaixa isso daí. Porque você precisa dividir isso. Agora que você estudou a parte técnica, é importante você ir para uma outra etapa, né? A ponta disso, a outra ponta do outro extremo, né? Uma coisa é você só estudar a técnica, só estudar a escala, e a outra coisa é só você tocar. Então, de repente, só tocando você vai reafirmar tudo aquilo que você já toca, os seus acertos, os seus erros, vai ficar mais confiante, mas ao mesmo tempo que também não vai conseguir inserir nada de escala, nada de um vocabulário novo, né? Vamos dizer assim, você não vai conseguir se surpreender, né? Não vai conseguir sair do lugar. Então, por isso que hoje a gente vai entrar num detalhe aqui que fica entre essas duas coisas, entre um estudo só técnico e uma coisa só tocada. A ideia agora aqui é pegar e criar algumas ideias com esse vocabulário, né? Então, como que pode ser isso, ó? O nosso próprio instrumento, a guitarra aqui, ela já nos dá algumas sugestões, né? Se você pensar em dividir esse vocabulário de escala, penta e arpejo, e você pensar de 2 em 2 cordas aqui, você já tem algumas sugestões, ó. Vamos ver, por exemplo, ó. Aqui em cima desse Dó Major 7, se você pensar a escala aqui, ó, nas 2 primeiras cordas, encontrar a pentatônica, e encontrar o arpejo, ó, Lá menor. Aqui você já cria um padrão, né? Ó. Sai com escala. Por que eu falo que é um padrão? Eu penso nisso como uma ideia, eu não quero pensar nisso como um lick. Porque se eu penso nisso como uma ideia, eu posso pegar essa ideia e repetir ela em outro lugar do braço. Por exemplo, ó, vamos fazer a mesma ideia? Sai com escala aqui, do 4º grau de Dó, nas 2 primeiras cordas, penta e arpejo, ó. Ficou um pouco diferente porque eu voltei aqui e a ideia é essa mesmo, que não fique idêntico, que você não tenha essa preocupação de ficar idêntico, porque você está improvisando, você está criando, né? Então, escala, penta, né? A mesma ideia saindo do 6º grau, por exemplo, ó. Encontrei o arpejo de Mi menor aqui. Escala, nessas 2 primeiras. Penta. Arpejo de Mi menor, só numa oitava aqui, Mi menor 7. Então, esse é o tipo de coisa que você precisa estar pensando. Não dá para largar isso daqui. É como se você estivesse fazendo um estudo
como se você estivesse tirando um próprio solo seu, né? É como se você estivesse fazendo um estudo de como conectar as melodias, né? Aí outro passo importante, ó, você precisa sair do óbvio. E os exercícios, eles vão te sugerir isso. Como assim? Né, os exercícios que a gente estudou anteriormente, por exemplo, para você não ficar só saindo da misona, você pode pegar um outro exemplo para tocar só descendente. Você pode sair com arpejo e encontrar... Eu vou fazer o mesmo padrão, vou sair com arpejo agora, pegar a pentatônica e a escala para fechar, como se fosse um descendente, né? Da mesma coisa. Então... Ok, mais uma vez mais lento aqui para ficar mais explícito, ó. Né? Arpejo de Dó Major 7 até a sétima maior, pentatônica, escala. Aqui você consegue fazer umas verificações. Pode pegar o mesmo exemplo, o mesmo padrão, arpejo, ó, em menor 7. Penta, escala. Isso é um ponto. Também sair um pouco mais do óbvio. Procura sair do meio aqui, né? O aspecto técnico, ele vai te dar um caminho para novos caminhos, para novas coisas musicais, né? Novas frases, por exemplo. Você não tem só esses dois extremos para você tocar aqui. Você pode sair aqui, ó, de uma região média aqui entre a corda Sol e a corda Ré, né? Ó. Então. Vou tentar repetir aqui o que eu fiz, ó. Pentatônico. Escala. Arpejo de Lá menor aqui. Né? Eu vou fazer a mesma coisa em outra região, ó. Agora encontrando o arpejo de Mi menor com sétima aqui, né? Ó. Então, arpejo, escala e o arpejo. Concluindo essa parte aqui, o que você precisa fazer? O que é legal você fazer? Colocar uma base. Você coloca uma base, por quê? Quando você coloca uma base, você já tem um pulso ali, um swing. Você vai começar a pensar essa coisa de um jeito mais musical. Não vai ficar só... Né? Quando você toca aqui, né, fica aquele vazio. Além de você não ter a referência da harmonia, o que acontece? Você não consegue pensar em motivo rítmico e motivo melódico aqui. Porque você está concentrado só na parte de encaixar a coisa técnica, de misturar as coisas aqui, sacar a sonoridade. Já quando você coloca uma base, ó, Dó Major 7 ali, você já começa a pensar em ritmo, ó. De novo, eu vou tocar a mesma coisa, ó. Penta, né? Eu toquei penta, escala e arpejo, né? Ó, arpejo de Lá menor junto com a escala. Já tem o swing, né? Aqui sim, eu coloquei a ideia em outro lugar, saindo com arpejo de outra região, um Dó aqui, né? Mas a ideia é a mesma, ó. A mesma ideia.
ideia semelhante, não é uma ideia igual, né? Isso é importante. Então, é muito importante você pensar nessa parte da musicalização. Eu insisto, eu acho que é difícil você conseguir tocar se você não ir a fundo nisso, né? Você vai ficar tocando shapes em cima de uma base, mas ao mesmo tempo isso pode não fazer muito sentido, né? Então, primeiro você precisa passar por algumas etapas. Eu tenho feito isso com meus alunos e a gente tem tido um resultado muito bom ao longo de muitos anos já dando aula. Então, o que eu faço? Primeiro a parte técnica, depois entender a conexão dessas escalas aqui, como que ela pode entrar assim, misturando, né? Pensando ainda na parte técnica, mas de forma separada, né? Você pega uma oitava de um arpejo com duas cordas de uma escala, com mais aproximação cromática em outras duas cordas. Então é diferente. O outro ponto é você colocar um som, uma base, para você sentir aquele acorde, sentir o balanço do som e conseguir criar algumas ideias já pensando em swing, pensando em motivo melódico. Aqui sim você vai estar conectando uma coisa com a outra. Porque pensa, existe um delay entre você transformar toda essa parte técnica em música, né? E passa por esse processo. Porque você, para conectar tecnicamente uma escala com a outra, você já tem um trabalho muito grande. Para criar um padrão musical e passar para outras partes do braço, né? Pensando em swing, pensando em repetição, já é um outro ponto. Agora imagina o que é ainda você fazer isso em cima de uma harmonia correndo, né? Uma harmonia com movimento, com diversos acordes. Então, precisa ser estudado isso que eu chamo de vocabulário básico para cada acorde, né? Por exemplo, o que eu considero fundamental para você improvisar é você saber todos esses argumentos também no acorde menor, você vai saber a penta menor, os arpejos que entram aqui são 3 arpejos, né? A aproximação cromática, você também vai ter a opção da escala menor, que é o modo eólio, e aí você fazer esse mesmo processo aqui. E o terceiro cara que eu considero muito importante é o acorde dominante. Se você fizer a mesma coisa, pentatônica, aproximação cromática, os arpejos que dá para você tocar aqui, né? Dá para você criar muita coisa já. Você vai ter as 3 cores mais usadas, as 3 cores mais fundamentais, né? Eu sei que a gente tem os outros modos gregos ali, o frígio, o dórico, outras coisas assim, mas aqui já é um bom vocabulário musical para você começar a improvisar, né? Então é isso, né? Eu sei que muita gente já tem essa informação aqui, mas fique iludido que um dia que eu estudar todas as escalas eu vou conseguir tocar. E não é verdade. Você precisa começar já a tocar desde agora com vocabulário simples e começar a contar suas histórias já com vocabulário simples, com o que você já tem na mão, pensando em motivo melódico, motivo rítmico, né? Essa é a ideia final, né? Você conhecer tanto esse vocabulário aqui que você vai poder estar focado em contar uma história melódica ao invés de estar pensando em que casa que você acerta e tudo isso. Ok? Então é isso. Divirtam-se com esse material aí, toquem bastante, muda de tom, põe em outra tonalidade, faz a mesma coisa, né? E é isso, até a próxima aula, então eu espero que você aproveite muito. Um grande abraço, até a próxima.